Olá, estudantes! Estamos de volta mais uma vez. Sou a professora Keiliane, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Na aula anterior, nós aprendemos várias coisas sobre energia, aprendemos o conceito de energia, aprendemos também alguns tipos de energia existentes, vimos também as fontes de energia e também vimos que algumas fontes de energia são renováveis e outras não renováveis. Já que nós aprendemos bastante coisa, eu convido vocês agora para a parte melhor, que é o desafio. Preparado para as nossas atividades? Eu convido você agora para nós iniciarmos as nossas atividades de hoje. Vamos lá? Acompanhe comigo na tela. Na questão número 1, nós temos a seguinte pergunta: o que são energias renováveis? Lembra lá da nossa aula anterior que nós vimos que temos a energia renovável e a energia não renovável. A energia não renovável é aquela que ela tem um certo limite, ela acaba, em determinada situação ela pode ficar escassa. E a energia renovável? Qual é o conceito de energia renováveis? Você consegue lembrar? Pensem aí um pouquinho. O que são energias renováveis? Conseguiu lembrar? Vamos lá conferir se você realmente lembrou do que nós estudamos? Bom, se você pensou que a energia renovável é aquela que vem de recursos naturais, reabastecidos com frequência como água, o vento e luz solar, você acertou. Muito bem. Vamos lá para a questão número 2. Nós vimos na questão número 1 o que são energias renováveis. E eu agora dei dicas para vocês do que é energia não renovável. E aí? Respondendo à questão número 2, o que são energias não renováveis? Tentem lembrar que é o inverso da energia renovável. Conseguiram lembrar? Vamos lá conferir a nossa resposta? Energia não renovável são aquelas que, apesar de virem de recursos naturais, não são reabastecidos com frequência, como nós vimos o exemplo do petróleo e também do carvão mineral. Então, nós vimos que ela pode acabar. Apesar de ser recursos naturais vindo da natureza, eles podem, em determinado momento, ficar escasso, acabar, certo? Vamos lá para a questão número 3. Faça a correspondência da coluna A com a coluna B. Nós temos aí a coluna A, número 1, a energia eólica, número 2, a energia solar, número 3, energia hidráulica, número 4, energia nuclear. E na coluna B nós temos gerada a partir de urânio, gerada a partir de quedas d'água, gerada a partir da força do vento e gerada a partir da luz solar. Então, crianças, qual é a correspondência de cada fonte de energia que nós temos aí na coluna A? Começando com a energia eólica, né? Qual é o conceito de energia eólica? Gerada a partir de urânio. Qual é a fonte de energia que é gerada a partir de urânio? Você lembra? Vamos lá conferir qual é o tipo de energia que é gerada a partir de urânio? Então, a energia que é gerada a partir de urânio é a energia nuclear, certo? Agora vamos ver qual é a fonte de energia, o tipo de energia que é gerado a partir de quedas d'água, ou seja, das hidrelétricas. Lembram qual é o tipo de energia? Se você prestar atenção na nossa aula, você vai saber qual é o tipo de energia que é gerada a partir de quedas d'água. Conseguiram lembrar? Vamos lá ver qual é o tipo de energia? Isso mesmo, é energia hidráulica.
É a energia que vem das hidrelétricas, das quedas da água. Agora nós temos aí gerada a partir da força do vento. Essa é fácil, né? Qual é o tipo de energia que é gerada a partir da força do vento? Conseguem lembrar? Vamos lá fazer a correspondência? Bom, se você acha que é a energia eólica, você foi muito bem, você acertou, parabéns. Agora nós temos, por último, gerada a partir da luz solar. Também é muito fácil, né? Nós temos já aí na própria correspondência falando o tipo de energia. Gerada a partir da luz solar, só nos resta aí a energia solar. Muito bem. Agora vamos para a questão número 4, onde diz assim: observe as fontes de energia e nomeie-as corretamente. Nós temos aí algumas imagens de fontes de energia e o que está pedindo para você fazer é nomear essas imagens com a fonte correta. O nome das fontes que estão sendo representadas nas imagens que vocês estão vendo aí. Então, na primeira imagem, qual é o tipo de fonte que está sendo representado? Qual é o tipo de energia? Você consegue lembrar? Se você estiver bem atento na nossa aula anterior, você vai lembrar da resposta dessa atividade. Nós temos aí, na primeira imagem, representando qual tipo de energia, qual fonte de energia. Vamos lá conferir qual é o tipo de energia? Energia eólica. Muito bem, se você falou que era energia eólica, parabéns, você acertou. Agora nós temos aí a segunda imagem. Você vai precisar também nomear qual a fonte de energia que está sendo representada por essa imagem. Vamos lá conferir? Isso mesmo, energia solar. Você perceba que aí, em cima dessa residência, temos algumas placas solares. É por meio dessas placas que é adquirida a energia solar. E na outra imagem, do lado direito, na parte superior, qual é a fonte de energia que está sendo representada? Tentem lembrar. Conseguiram lembrar? Vamos lá fazer a correção, ver qual é a nossa resposta? Energia hidráulica, muito bem. Se você lembrou, parabéns. Nós vimos aí na imagem uma hidrelétrica, né? Vimos que a energia hidráulica, ela é a água, ela fica represada por meio de uma hidrelétrica e quando essa água ela é represada, ela acaba gerando energia. A força da água faz com que haja o surgimento de energia elétrica. Lembrando que todos esses exemplos aí de fontes de energia, eles geram energia elétrica. E por último, nós temos aí outra imagem. Qual é a fonte de energia que está representada nessa imagem? Se você disse que é energia nuclear, muito bem, você acertou. Vamos para a questão número 5. A figura abaixo representa uma usina hidrelétrica. Usina hidrelétrica. Nesta usina, a água ela é aproveitada para quê? Para o abastecimento das cidades? É esse o objetivo de uma construção de uma hidrelétrica, de uma usina hidrelétrica? É para o abastecimento das cidades? É esse o objetivo? É para a produção de energia? C, para a irrigação de terras? E D, a formação de açudes. E aí, crianças? Por que são construídas usinas hidrelétricas? Qual das alternativas você acha que é a nossa resposta? Nós estudamos que a usina hidrelétrica ela é uma fonte de energia elétrica. Então, a partir do momento que é construída uma usina hidrelétrica, tem um entendimento que essa hidrelétrica ela foi construída para
a produção de energia. Muito bem. Se você disse que era para a produção de energia, você acertou. Agora, vamos para a questão número 6. Quais são os principais tipos de energia? Nós vimos na aula anterior alguns tipos de energia. Você lembra? Eram, mais precisamente, 5 tipos de energia. Você consegue lembrar quais são os tipos de energia que nós estudamos hoje na nossa aula? Se você lembrou e você disse que era energia mecânica, energia térmica, elétrica, química e nuclear, você acertou, parabéns. Você conseguiu lembrar, você conseguiu prestar atenção e compreender o que nós estudamos na nossa aula de hoje. E temos aí a questão número 7, que também é uma questão bastante fácil. Qual é o principal tipo de energia produzido para ser utilizada pelo ser humano, que somos nós? E pede também para citar 3 aparelhos eletrodomésticos que utilizam esse tipo de energia. Então, crianças, vem aqui comigo. Qual é o tipo de energia que nós utilizamos na nossa casa? Bem fácil, né, essa atividade? E também, quais são os eletrodomésticos, os materiais que nós utilizamos na nossa casa que utilizam a energia elétrica? Vamos voltar lá para a nossa atividade para vermos a resposta? Uma possível resposta para essa atividade? Acompanha comigo. Então, crianças, a energia que nós utilizamos, que a maior parte do mundo utiliza, é a energia elétrica. E como exemplos aí de eletrodomésticos que nós podemos utilizar a energia, que necessitam de energia para poder funcionar, nós temos aí um exemplo, a geladeira, o micro-ondas, sanduicheira, batedeira, liquidificador, torradeira, a televisão que vocês estão assistindo agora, o rádio, ventilador, o ar-condicionado e vários outros materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Bom, crianças, nossa aula atividade acaba aqui, mas eu convido vocês para estar recapitulando o que nós estudamos hoje. Primeiro, nós estudamos os tipos de energia. Vimos que existem a energia mecânica, a energia térmica, a energia elétrica, química e também nuclear. Vimos também as fontes de energia, vimos que o sol, a água, todos esses materiais, esses são tipos de fontes de energia renováveis. Vimos também que as energias, as fontes de energias, elas podem ser renováveis e não renováveis. Você lembra a diferença das energias, do tipo de energia renovável e não renovável? Na energia renovável, as fontes de energia renovável é aquela que podemos dizer que é infinito. Como o sol, ele pode ser reaproveitado, a água ela pode ser reaproveitada, então por isso que é um exemplo de energia renovável. E já a energia não renovável são aquelas que têm um limite, né? Apesar de ser vir da natureza, de ser recursos naturais, elas têm um limite, elas podem ficar escassas, elas podem acabar. E a nossa aula, crianças, de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o que foi estudado. Eu me despeço por aqui. Se você quiser rever a nossa aula e outras aulas também e materiais complementares, você pode estar acessando a plataforma Eduque. Eu fico por aqui. Um beijão para vocês e até lá. Tchau!